Hoje é o Dia das Mães. Vou ali entregar o presentinho que eu comprei para minha mãe. Venha comigo. Oi, mãe! É o presente da senhora. Feliz Dia das Mães, meu amor. Que Deus dê muitas bênçãos para a senhora. Agora bora abrir o presente. Minha filha me deu. Obrigada por tudo. Presente. Vamos abrir presente. Vamos ver. O que tem em presente? A sandália. Tá o suficiente mesmo. Eita! Olha como é que tá linda, minha gente. A topete que eu tô precisando, que eu tô com um problema seríssimo na coluna. Tô precisando muito. Muito A obrigada. senhora gostou, mãe? Gostei demais. Se eu botar nos meus pés, tá aqui. Aí, gente, olha o presentinho da minha mãe. Obrigado.